Olá, muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Fonacate, o Papo de Carreira. Aqui você fica por dentro de várias curiosidades sobre o funcionalismo, conhece os bastidores das nossas carreiras e também tem muitas dicas para concurso. O programa de hoje, ele não é CSI, ele é além. Nós vamos saber um pouco mais da carreira de perito criminal federal. E aqui comigo está o Francisco Elmer, que é médico formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, perito criminal federal, lotado no Instituto de Criminalística, o INC, aqui em Brasília, e professor de medicina legal para concursos. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Vivian. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo podcast, né? Eu fico muito feliz de estar nesse projeto. Desejo muito sucesso também. Obrigado, Fonacate, agradece desde já a sua presença. Eu quero começar com uma pergunta muito curiosa, né? Eu falei que é a questão de CSI, porque o presidente da PCF, o Marcos Camargo, teve uma audiência recente na Câmara dos Deputados que ele falou isso, né? Que a perícia criminal no Brasil é muito melhor que o CSI americano. E eu queria que você comentasse isso, né? Qual a importância dessa comparação dele, né? Porque a carreira é uma carreira real, que foi o que ele quis dizer, né? Com o comentário. O CSI é a versão fictícia cinematográfica do que a gente faz de verdade aqui no Brasil. Então, assim, é uma comparação boa para o público geral entender. Lógico, não é exatamente daquele jeito, porque aquilo ali também é ficção. Agora, por outro lado, também não fica muito aquém. Então, aqui em Brasília, por exemplo, no Instituto Nacional de Criminalística, onde eu trabalho, a gente tem ali mais de 20 e tantas áreas de formação, fazendo perícias das mais diversas. A de local de crime, que é lá da série CSI, mas a gente tem tantas outras áreas. Medicina legal, que é a minha, engenharia forense, informática forense, meio ambiente, geologia, documentoscopia. Então, o CSI ele é uma amostra do que a gente faz na prática de verdade. Eu quero que você conte agora para a gente, Francisco, um pouquinho de como foi a sua experiência de passar no concurso para perito criminal e se você lembra assim, do primeiro caso que você investigou. Olha, eu sou médico de formação, né? Então a gente não entra na medicina pensando em ir para a parte forense, não é o comum, mas assim, eu já tinha desde sempre eu tinha um desejo de seguir a carreira policial, desde antes de entrar na medicina. Né? Entrei, não me identifiquei muito com a área, e aí acabou quando eu terminei minha faculdade, eu voltei com esse sonho, com esse desejo de seguir a carreira policial, e foi quando eu encontrei a parte forense, que é você juntar a ciência, né, a sua formação específica, com a investigação de crimes, a contribuição para a justiça. A gente pode falar um pouquinho mais do conceito, da importância da perícia. Mas eu encontrei, sempre tive desejo de ser servidor público, sempre tive desejo de ser policial, vi essa oportunidade ali. A princípio, inclusive, eu nem estava estudando para a Polícia Federal, estava estudando para a Polícia Civil. Saiu o concurso da Polícia Federal, falei, nunca que eu vou passar nesse concurso, mas cá estou eu aqui agora, né? E estou muito realizado, assim, é uma carreira que eu gosto muito. É uma carreira muito desafiadora, uma carreira onde eu sinto muito valor do que eu faço para a sociedade, que eu contribuo, que eu entrego. É uma carreira onde eu estou sempre fazendo coisas diferentes e desafiadoras. O primeiro caso que eu atuei, que eu lembro assim, que me marcou, foi um caso onde a gente foi atuar em Nova Olinda do Norte, 100 quilômetros de Manaus, porque a Polícia Federal tem esse desafio, né, de ser um órgão nacional, uma polícia continental, na verdade, né, porque as dimensões do Brasil são continentais. E a gente foi chamado, estava tendo uma confusão lá na cidade, cheio de polícia, teve uma morte lá, e eu fui chamado como médico para a gente resgatar corpos que estavam numa região de conflito no Rio e para a gente examinar, fazer a necrópsia dessas pessoas. Então, assim, eu tinha acabado de entrar e aí foi uma mega operação, porque era uma zona de risco e tal, a gente foi acionado em cima da hora, fomos lá, chegamos, pousamos em Manaus, estava cheio de viatura esperando a gente no aeroporto para a gente deslocar, para pegar um helicóptero do Exército, um Black Hawk, para ir para a região,
para pousar, e aí essa operacionalidade toda eu tinha acabado de passar, novinho na polícia. Eu lembro Foi que um marco, né? isso me marcou bastante. Você falou que é médico, mas para ser perito da Polícia Federal tem que ter uma formação específica? Para você ser perito da Polícia Federal, você tem que ter uma das formações específicas que são aceitas no concurso, né? Então, assim, são mais de 20 formações, como eu te falei. Tem algumas que às vezes o pessoal tem interesse, assim, que não são aceitas. Por exemplo, não tem como você ser perito sendo formado em direito, sendo formado em fisioterapia, enfermagem. Tem algumas que não são aceitas. Psicologia também não. Agora, tem tantas outras que são química, engenharia, informática, medicina, diversas. Então, você tem que ter uma dessas para poder fazer o concurso. Entendi. A carreira de vocês envolve ciência, técnica, né? Um senso de responsabilidade enorme, né? Tá aí pela experiência que você contou lá em Manaus. O que mais exige do perito? O conhecimento técnico, a frieza emocional ou a capacidade de interpretar os detalhes? O que você acha? Assim, um equilíbrio dos três, né, Vivian? Um equilíbrio dos três. O conhecimento científico é a base. O nosso trabalho é um trabalho técnico-científico, né? Por mais que a gente esteja na polícia, mas é um trabalho técnico-científico. Então, isso é a base. Agora, você tem que ter, não é qualquer, por exemplo, na minha especialidade, não é qualquer médico que consegue fazer uma necrópsia. Então, você tem que ter, sim, essa afinidade com a parte forense. Porque a gente ali, a gente está fazendo um meio campo, né, um diálogo entre o técnico e o leigo. Porque quem que é o cliente do meu laudo? É um juiz, é um promotor, é um advogado, que na minha área ele é leigo. Uhum. Eu, inclusive, costumo falar que é muito parecido com a atividade de professor. Eu tenho que pegar alguma coisa que é mais complexa e tornar ela aplicável, entendível, né, para que o juiz consiga apreciar. Então, exige também uma vocação especial, que eu acredito, né? E você falou de frieza, eu acho que exige, assim, uma parte moral também. Porque, primeiro, você tem que ser isento, equidistante, imparcial. Você não pode se comprometer com a linha investigativa para não produzir uma prova parcial. Você tem que assumir certas responsabilidades. Você tem que tomar decisões, chegar a conclusões que você sabe que vão impactar a vida das pessoas, que são conclusões importantes, relevantes, mas que você não pode se omitir. Então, acho que são os três pilares igualmente importantes, talvez até esse último um pouco mais do que os outros. Verdade. Os peritos criminais no Brasil ajudaram a desvendar crimes importantes, né, como a morte do ambientalista Bruno Pereira e do jornalista britânico Don Phillips, que ocorreu em 2022, no Vale do Javari, no Amazonas. Né? Você contando esse caso aí de Manaus, veio essa... Eu atuei nessa necrópsia, inclusive. Tem pergunta aqui para você. Eu acho que foi um dos crimes que mais marcou a perícia criminal aqui no Brasil, né, esse deles. Né? Eu lembro que o Camargo, presidente da PCF, deu algumas entrevistas na época, né, e eu queria que você falasse um pouco mais para a gente, né, como os bastidores de uma investigação dessa magnitude, que teve a imprensa internacional em cima, né, cobrando respostas. Assim, Vivian, vários desafios envolvidos nesse caso, né? Então, assim... o desafio logístico, que no caso eu não estava nas buscas, né? Não era eu que estava à frente do caso, mas eu participei ali. O desafio logístico de ir para uma região totalmente erma, com uma logística super complicada, que é a região do Amazonas, do norte ali de forma geral. Fazer essas buscas lá, né? Os colegas passaram quase uma semana fazendo essas buscas. Nesse caso específico, como era um caso muito sensível, com muita repercussão, a gente optou por trazer os corpos para Brasília, para ser examinado no nosso instituto, que aí a gente consegue fazer o exame com um pouco mais de calma, a gente tem mais recursos tecnológicos, a gente tem os exames de imagem, a tomografia, que a gente consegue fazer ali. Então, a gente trouxe, né, e aí eu fui lá buscar os corpos no aeroporto, muita imprensa, a gente sabia que a repercussão era muito grande. E aí veio o que eu estava te falando, esse peso político, né, da coisa, esse peso da imprensa. Detalhe da pressão envolvida, né, em casos como esse, assim. Exatamente. Eu costumo falar que lá na Polícia Federal, no nosso setor, na medicina, não existe caso complexo de repercussão. Todos são. Sim. Todos podem parecer que não são, mas podem dar alguma coisa séria, assim.
Então, esse foi um exemplo, lógico, foi um caso importante que a gente atuou, que a gente entregou uma resposta que a sociedade almejava, queria, né? Eu lembro que o noticiário só falava disso à época, mas tem tantos outros casos que a Polícia Federal atuou, só aqui, né, da minha área, para falar o caso do atentado à bomba contra o STF, o 8 de janeiro, a Polícia Federal fez o local de crime, avaliação de dano das obras. A gente atuou no caso da morte do ministro do STF, Teori Zavascki, na queda do avião, voo da Air France, Brumadinho, enfim, vários casos de repercussão que tinham essa sensibilidade. Vocês estão sob pressão o tempo todo, né? Exatamente. Isso da minha área, mas como eu falei, eu falo um pouco mais pela minha área, mas a Perícia Federal é muito mais ampla, tem muito mais áreas de especialidade e casos assim que a polícia consegue abraçar. Lembrando aí dos seus exemplos, né, que você citou vários casos aí da atuação da sua área, né, como perito criminal, tem mais algum outro que você lembra que foi fundamental o trabalho científico da Polícia Federal, que foi importante para elucidar algum outro crime? Olha, eu falei vários casos assim de repercussão, né? Mas a gente lida com muitos casos que não vão à mídia também, que são importantes. Então, um que me marcou recentemente, que esse eu estava mais à frente, inteirado inclusive do caso, foi o do atentado à bomba no STF. Porque esse foi um caso que a gente foi acionado à noite, né? Então, os colegas foram ao local, passaram a noite lá debaixo de chuva, fazendo... Estava chovendo no dia, verdade. Estava chovendo muito. E demorou bastante, porque tinha que fazer o processamento local, tinha que desarmar os explosivos que estavam lá, né? O caso chegou no INC para ser examinado 10 horas da manhã, e a gente passou o dia fazendo o exame. E ali foi um caso que me marcou, porque teve muita pressão política, tinha muito questionamento, tinha uma questão política muito diretamente relacionada com esse caso, né? Então, assim, você tinha comentários na mídia de autoridades, questionamento ali do porquê que ele fez, se houve um disparo, se foi ele que se matou. Então, assim, a gente, no meio do exame, essas notícias começaram a chegar para a gente. E aí foi esse momento onde a gente teve que tomar uma decisão. A gente vai se aprofundar nesse caso aqui, o tanto que ele precisa para entregar a resposta que a sociedade quer, né, além da resposta jurídica. Eu tenho dúvidas se talvez foi acidental, se ele, né, se arrependeu. Eu lembro que foram muitos questionamentos mesmo nessa linha. Deve ter sido muito confuso esse caso. Exatamente. Mas a gente decidiu esmiuçar bastante esse caso e eu lembro que teve uma repercussão muito boa na mídia, porque exaltaram ali a qualidade do laudo, o tamanho do laudo, 66 páginas, e essa repercussão não que seja o nosso objetivo, entregar para a mídia. Nosso objetivo é entregar por inquérito para a sociedade, mas mostrou que a gente fez um trabalho tempestivo e um trabalho que entregou uma resposta relevante para a sociedade, que é se ele teve ou não disparo, se ele se suicidou, se foi um acidente, né, qual método ele utilizou. A gente conseguiu entregar essas informações. Então, para mim, esse foi um caso que marcou bastante. Perfeito. Gente, a PCF, ela dá muitas dicas, né, para quem tem interesse aí nos concursos, especialmente da Polícia Federal, claro, o site, a PCF também tem um Instagram, em que eles dão cursos ali. Recentemente eu vi que o presidente Camargo lançou um agora para o curso que teve esse ano, né? Está no curso de formação, né? Salvo engano. Então eu queria saber se você tem noção dessa previsão de vagas aí desse último concurso. A Polícia Federal deve chamar muita gente. O que é que você acha aí na sua avaliação geral? Ele é professor de cursinho também, viu? De concurso também. Daqui a pouco a gente vai dar o Instagram para vocês seguirem ele. A gente, assim, falando como sindicato, Vivi, né? Como associação, a gente está com um efetivo muito aquém, como várias áreas do setor público, das carreiras, né, públicas, das carreiras típicas de Estado, um efetivo muito aquém do que era o necessário, previsão de aposentadoria. A gente teve muita aposentadoria depois da reforma da Previdência. Esse concurso, ele dá um respiro, mas assim, a demanda do órgão por peritos é maior. E a gente está sempre brigando por mais vagas. O que a gente conseguiu
nesse concurso, já tem uma manifestação do MJ, do Ministério da Justiça, dizendo que a previsão é chamar o dobro de vagas. Então, tem as vagas já previstas e a ideia é que chame pelo menos mais um excedente para cada vaga chamada para uma nova academia no ano que vem. Bom, o concurso foi esse ano. O concurso foi esse ano, 2025. Vamos vir muitas vagas por aí. Eu queria, né, pra gente... Eu quero fazer uma pergunta bem direta, assim, para dar uma dica também para quem está seguindo a gente, assim, bem objetivo. O que faz um perito criminal federal? O que faz um perito criminal? Ele faz algo parecido com o CSI, mas não é exatamente CSI. A gente podia ter falado até mais no começo, né? Mas o que faz o perito criminal? Veja só, o perito criminal ele atua na justiça, né? Então, se eu te acuso de um crime grave, você matou alguém, eu não basta essa acusação para eu te condenar. Eu preciso de quê? Prova, porque você é inocente até que se prove o contrário. Então, o perito criminal produz prova. Tudo bem, existem vários tipos de prova. Qual a prova que a gente produz? A prova técnica científica, que utiliza conhecimentos científicos para fazer inferências acerca da materialidade, que é o que foi que aconteceu, da dinâmica, que é como foi que aconteceu, e da autoria, que é quem foi que fez. Então, a gente produz uma prova técnica científica, por isso uma prova robusta, e a gente entrega essa prova para o delegado, para o juiz, para o promotor, para o advogado, para eles poderem usar essa prova na justiça. Então, por isso, a indispensabilidade, né, da nossa profissão. Primeiro que a gente atua naquela investigação mais inicial, igual eu te falei, eu vou lá num local de crime, lá na Amazônia, para pegar o cadáver, para levar, para examinar. A gente produz aquela prova que tem que ser produzida naquele momento, porque senão depois o local de crime se desfez, o cadáver já se putrefez, os vestígios foram eliminados, e a gente produz uma prova que vai ser levada até o fim do processo penal, lá na justiça, e que vai ser usada para condenar ou para inocentar, porque a nossa atuação também é imparcial e equidistante. Então, por isso a importância, por isso que a gente defende tanto essa carreira também, que a gente entende que ela é importante, que ela aumenta a eficiência do sistema de justiça, que ela preserva os direitos humanos, ela aumenta a eficiência preservando direitos e não abrindo mão de direitos, né? E por isso que a gente defende, como entidade de classe, que ela seja uma prova considerada indispensável, feito por alguém com a devida capacitação e com autonomia para isso. Vocês estão aí no Congresso também no debate da defesa, né, da polícia científica. Não sei se você queria também comentar, tem um projeto de lei sobre o assunto que está tramitando, não é isso? Foi enviado para o Congresso, está na Câmara, né, na Comissão Especial de Segurança Pública, que eu também sou da parte parlamentar, então estou um pouco por dentro, a PEC 18, enviada pelo Congresso, né, sobre a segurança pública. O que a gente entende ali que faltou na PEC, e a gente está trabalhando na comissão especial, conseguimos protocolar uma emenda, incluir as polícias científicas dentro do rol do artigo 144, que são os órgãos de segurança pública. Assim, no caso da Polícia Federal, a gente está dentro do órgão da Polícia Federal. Só que essa não é a realidade de todos os estados. E a gente entende que é importante que a polícia científica seja reconhecida, né, como órgão à parte e regularize quem está no estado. Então, é uma iniciativa que a gente apoia lá no Congresso. É uma das brigas atuais, dentre tantas outras, que você sabe bem. Sim. A gente está sempre tendo que fazer pela classe, pelo serviço público. Isso é importante. Eu queria agora que você desse uma dica, então, para quem sonha em fazer parte da Polícia Federal, né, especialmente seguir esse caminho da perícia, o que é que tem que estudar, como se preparar, que dica você dá? Tá. Olha, como professor e também com a minha experiência, né, eu acho que, assim, para quem quer, porque o concurseiro da polícia ele é muito específico. Ele é específico, tem interesse na carreira. Tem interesse na carreira, ele é mais apaixonado, ele não é aquele cara que faz Polícia Federal, faz Banco do Brasil, né? Geralmente ele está tentando concurso de polícia, está na civil, né? Tá ali só tentando na civil, sonhando com a federal, mas ele tem um foco, né, no concurso de polícia. Exatamente. Então, assim, você tem que se dedicar bastante, você não pode esperar
o edital para você começar a estudar, porque, assim, concurso da Polícia Federal a gente gostaria que tivesse muito mais, todo ano, quem dera tivesse, né? Mas não é assim e também não dá para esperar ter o próximo para começar a estudar, então você já tem que se preparando o quanto antes. E uma outra dica importante que eu entendo é você se preparar para a parte física, porque a gente não pode esquecer, muita gente negligencia. Pensa só na prova e esquece o preparo físico. Fala assim, depois que eu passar, eu vou lá treinar. Gente, tem TAF na Polícia Federal tem também. TAF na Polícia Federal. A Polícia Federal tem a prova objetiva, tem a prova discursiva, tem o teste físico, que os índices são arrochados, não é qualquer pessoa que faz, você tem que treinar. Tem o exame médico, tem o psicotécnico e a última etapa do concurso, que é a Academia Nacional de Polícia, o curso de formação aqui em Brasília, 5 meses, internado lá. O Brasil todo faz aqui. O Brasil todo faz aqui. Depois vai estar distribuído para os estados que passou, né? Isso, as provas são nas capitais. O curso de formação, a última etapa, é aqui, tem um subsídio, uma ajuda de custo para os alunos, e depois você distribui para as lotações, lembrando que as lotações preferenciais iniciais são as regiões de fronteira. Isso é norte... Tem adicional? Por que todo mundo sonha com a fronteira? Tem um adicional. Não sei se todo mundo sonha com a fronteira, mas sim, tem um adicional de fronteira, tem uma remuneração ali em locações de difícil provimento, né? Tem gente que tem mais interesse pelo adicional, tem gente que não, que vai quer sair, tem gente que vai quer sair, mas fica, acaba ficando, acontece também. Gente, é um concurso complexo, mas acho que uma dica importante que ele deu aí foi a questão do TAF, né? Tem que se preparar também. Enquanto você estuda para a prova, treina um pouquinho. Professor Francisco, agora tem uma grande dúvida, que eu acho que é a dúvida da sociedade toda, né? Qual é a diferença do trabalho que a Polícia Civil tem nesses casos de investigação para o que a Polícia Federal tem? Quando um atua e quando outro órgão atua? O trabalho é semelhante em sua natureza. São duas polícias judiciárias que servem ao judiciário, que produzem prova. A diferença está nas atribuições. Então, por exemplo, são algumas atribuições da Polícia Federal, crimes internacionais, interestaduais, então um crime envolvendo estrangeiro, um crime que chega muito para a gente, lá, por exemplo, no meu setor, é o crime de pedofilia, que é o compartilhar imagens de crianças. Esse é um crime, por natureza, internacional, interestadual, porque está na internet. Crimes contra os direitos humanos, crimes da causa indígena, são atribuições que são mais nossas lá do nosso setor na Polícia Federal, dentre tantas outras, né, com sua função de polícia aeroportuária. Agora, a Polícia Civil, ela faz a mesma coisa, só que ela tem atribuições diferentes. A Polícia Federal exerce com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, dos interesses da União, enquanto a Polícia Civil acaba investigando mais aqueles crimes comuns dos estados, do dia a dia. Então, por exemplo, homicídio. Homicídio é um crime prioritariamente da Polícia Civil. Aí você falou assim, pô, mas você falou que fez investigações de homicídios, de locais de crime, morte violenta. Aí é o que eu falei, quando tem mais uma complicação política... Depende de qual foi o caso do STF que você citou, né? Tem Exatamente. essa diferenciação. Então, é a atribuição a principal diferença. Entendi. Você também é diretor da PCF, eu quero que você também fale a importância aí do trabalho sindical de vocês na defesa. A gente está aí agora com a reforma administrativa, né, para entrar em debate aí no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, querendo tirar a estabilidade do servidor, né? Temos o risco dessa proposta iminente. E o que isso pode causar, né? Como é que vocês avaliam isso como sindicato da carreira? Assim, Vivian, isso vale não só para nossa carreira, mas para todas as carreiras típicas de Estado, né? Porque a gente tem que trabalhar com muita desinformação de que o servidor público é privilegiado, de que ele está defendendo seus próprios interesses. Que ganha bem, nem todos ganham bem, né? Às vezes nem ganham o suficiente para a complexidade do trabalho dele, como o de vocês. Exatamente. Então, assim, a questão fiscal é uma questão importante, a administrativa, do Estado, mas para as carreiras típicas de Estado, né, a população tem que entender que, veja só, no meu trabalho, eu tenho uma responsabilidade e o meu trabalho, a minha decisão resulta diretamente ali na condenação, na inocência, afeta diretamente a vida de uma pessoa, muitas vezes pessoas importantes, com dinheiro, sensíveis politicamente. Então, a que tipo de pressão que a gente está sujeito?
a pressão política, né? Se o caso tiver uma repercussão política. No caso do delegado, eu acho, do Alexandre Saraiva, que é conhecido, né, que eu sei, né, no governo anterior aí, se não fosse a estabilidade dele, não estaria mais como delegado, eu acho, na época, né, então... A questão também a gente pode sofrer como policial ameaças, né, tentativa de suborno, porque você está mexendo com o destino das pessoas. Então, assim, se você não tiver estabilidade, você fica muito sujeito. Você consegue fazer a sua função sem essa estabilidade? Então, lidar com o servidor público é diferente de lidar com uma entidade privada que ele está ali te fornecendo um serviço privado do seu interesse. Não, o serviço público tem que trabalhar para a sociedade. Então, a estabilidade é fundamental. E não só a estabilidade, mas uma boa remuneração. Porque o que a gente vê hoje, inclusive dentro da polícia, por exemplo, a área de informática. A área de informática está muito quente, né, na iniciativa privada, inclusive com trabalhos internacionais, né, hoje em dia com home office, pessoal ganhando em dólar. Então, a gente vê que cada vez mais tem tido um desinteresse pelo concurso e que a gente está perdendo as melhores mentes para a iniciativa privada. Então, veja, não só, eu sei que nós... Justiça, a gente tem visto vários casos assim nessa linha. Exatamente, juízes, né, que deixam de ser juízes. Então, vamos ganhar mais na iniciativa privada. Para e pensa. Dá cursinho, que também dá dinheiro, tem muito juiz fazendo isso aí, né, indo para outras áreas. Exatamente. Não está sendo valorizado. Exatamente. Então, a valorização do servidor não é uma coisa do interesse do servidor. Quer dizer que vai ter uma pessoa capaz, boa, competente, prestando um serviço para a sociedade e tendo condições pela estabilidade de prestar melhor esse serviço. Ou seja, quem sai ganhando com a estabilidade, quem sai ganhando com o serviço público valorizado? A sociedade. Ao menos assim, nas carreiras típicas de Estado, isso é fundamental, porque senão, sem isso, como é que você pensa o Estado, não é verdade? Verdade, Francisco. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Francisco é professor de cursinho, vou pedir para ele deixar aqui as redes sociais dele e também da PCF, tem muito conteúdo aí nas redes da PCF. Francisco, diz para a gente aí quais são as redes que vocês usam. Você pode encontrar a Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais no @Perícia Federal, lá no Instagram. Lá tem muito conteúdo onde a gente divulga nosso trabalho pelo sindicato, mas também divulga o trabalho dos peritos, os casos que a gente atua. E a gente faz muito trabalho lá, Vivian, com os concurseiros, falando um pouco sobre a carreira, sobre o concurso. Então, quem tiver interesse, @Perícia Federal. A gente tem também o nosso podcast, tá? Podcast da Perícia Federal, no YouTube, no Spotify, pode procurar aí. E aí lá a gente explica um pouco mais sobre a carreira, sobre cada uma dessas outras áreas que eu falei da carreira. Mais de 20 áreas, é muito conteúdo. Sobre os casos, né? Então, pode procurar lá. Quem tiver interesse em me seguir, eu tô no @Francisco Elmer, Elmer com H, @Francisco Elmer no Instagram. Lá também, aí eu, mais da minha atividade de professor, divulgo um pouco do nosso trabalho, eu como diretor na Associação Nacional, mas também aí tem a minha atividade como professor lá, então quem tiver interesse em concurso, essas coisas assim, pode me seguir lá. Siga o professor Francisco Elmer. Siga também o Fonacat no Instagram, o nosso é @Fonacat. Se inscreva em nosso canal no YouTube para que você não perca os avisos dos próximos episódios. Comente aqui também que outras carreiras você gostaria de ver aqui no nosso podcast. Nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!